Olá, cá pra nós, está de volta, né? Entrando em cena aqui para mais uma vez, junto com Josival Pereira e Fernando Albuquerque, debatermos assuntos que são as ordens do dia. As ordens do dia, num assunto dificílimo que é a questão das drogas, que cada vez mais está exposta nas ruas. João Pessoa, uma cidade pacata até então, não assistia com tanta força essa questão das drogas em lugares que são vitrine. Por exemplo, Josival Pereira e Fernando Albuquerque, no mercado de artesanato, ali na divisa Tambaú e Manaíra, que é algo que está prosperando e está, vamos dizer assim, contaminando a orla marítima de João Pessoa, no sentido Cabo Branco e no sentido início de Manaíra. Toda aquela faixa ali, hoje, quem passar pela rua, seja andando, seja de carro, vai encontrar realmente muitas pessoas, muito dependentes de drogas, muitas pessoas em situação de rua, que em geral estão linkadas com a questão das drogas, a céu aberto, consumindo e provocando um temor, porque o cidadão que não está vivendo e graças a Deus que não está vivendo essa questão, fica aterrorizado com essa situação que tá aí, ordem do dia mesmo, e que a gente não enxerga uma ação muito direta que não seja das igrejas, das instituições de caridade que vão à rua para levar a comida, né, a refeição para essas pessoas, com a crítica, incrivelmente, de muitos cidadãos que ficam achando que estão estimulando a vida na rua, a vida com a droga, e aí a coisa vai andando e a gente vai assistindo algo que precisa ter uma atenção. Eu, antes do programa, tive uma conversa com a defensora pública, Fernanda Pérez, que trabalha o Núcleo de Direitos Humanos na Defensoria Pública, e ela me falando que a Defensoria Pública, a partir de agosto e setembro, vai fazer um trabalho que não é o atendimento jurídico dessas pessoas, mas um atendimento de escutar essas pessoas para saber a real razão de se estar entregue à rua e às drogas. Mais ou menos a gente sabe porque esse assunto é debatido, mas é um acolhimento que a Defensoria Pública, que não tem essa habilitação, mas é a habilitação do acolher, né? De levar a palavra, levar um caminho para essas pessoas. E aí eu fiquei bastante sensibilizado e entendendo que todos nós temos que dar uma contribuição e uma contribuição efetiva. Eu acho que o governo está falhando nessa questão, Josival. O que é que você acha? Olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite, olá Fernanda, olá a todos. Veja bem, eu acho que esse debate termina botando no centro da discussão o grande conceito da história de drogas, como resolver o problema de drogas no Brasil. Você vê que São Paulo não consegue resolver o problema da Cracolândia, ninguém conseguiu resolver o problema da Cracolândia até agora. Por quê? Porque chega lá em São Paulo, bota repressão. Aí os caras, quando chega a polícia, ele sai de um lugar e vai para outro. Você proíbe, vai para outro. Quer dizer, qual é a grande questão? Drogas, no meu entendimento, tem que ser tratado primeiro como saúde, um problema de saúde pública. Você tem que tratar como saúde pública. Se você não resolver, se você não pegar, se você conseguir, pouco a pouco, convencer o cara que está viciado que ele tem que se submeter a um tratamento, cada pessoa que você tirar para submeter a tratamento, você vai reduzindo uma pessoa naquele lugar, tá certo? Isso. Você vai mais convencer. E a questão é essa. Então, até agora, os gestores públicos, a sociedade não conseguiu resolver porque trata as Cracolândias como caso de polícia. Isso. E não é caso de polícia, é um caso de saúde pública e um caso social muito grave. Isso. Você veja que essa ação da Defensoria Pública, e aí eu estou falando sempre porque procurei mesmo, a ação da Defensoria Pública, ela leva um atendimento, né, do núcleo, né, para as pessoas em situação de rua, mas é acompanhado do setor de psicologia da própria instituição, né, que é um órgão público, mas que não tem como bandeira principal esse atendimento, e sim o atendimento de levar o direito para quem está precisando. Fernanda vai colocar, mas João Pessoa está na hora dos poderes públicos todos agirem. Nós só temos dois pontos, né? 2 pontos com ocupação e nem são tão grandes assim. É a questão da orla, o lugar que você fala aqui da pracinha, e o centro histórico. Isso. Então, se houvesse uma unidade de interesse, igrejas, entes sociais,
prefeitura, empresários, enfim, era possível encontrar saída. E não é a limpeza e higienização, chega lá tirar de todo jeito, não é isso. Não. É a questão de resolver o problema humano por trás de cada uma pessoa que está aquela, e é, no meu entendimento, saúde pública. E aí, Fernanda, você está muito calada hoje, o que é que está vendo? Estou aí ouvindo vocês e Josival foi muito feliz quando ele disse que é uma questão de saúde pública. A gente precisa entender que a adicção, a dependência é uma doença. E sendo doença, é questão de saúde. O problema é que trata como questão de polícia, né, e fazem o que a gente chama de sanitização. Eles costumam chegar, né, a polícia inteira, e vai afugentando as pessoas como se eles estivessem ali sujando, né, aquela imagem. E, de fato, afugentam os turistas, porque a Cracolândia da Praia, como é chamada aquela região ali, faz com que muitos empresários não queiram estar ali próximos. Se você observar, Josival, no entorno ali da PBTU, no Lago da Gameleira ali, no entorno, muitas lojas vão fechando, porque eles se avolumam, né? E, infelizmente, eles vão encontrando espaço e vão ficando. E aí vai o que hoje é o centro histórico, Lago da Gameleira, daqui a pouco está tomando aquela região inteira. Então, precisa-se ter o olhar que é saúde pública, que precisa de intervenção, precisa-se que o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, atue também junto a essas pessoas. É prefeitura, Josival, porque atendimento à saúde primária é prefeitura. Então, precisa que tenha este olhar para resolver aquela situação. O grande problema é que a gente linka a Cracolândia da Praia, a Cracolândia do Centro Histórico, com a invisibilidade que a gente teve semana passada como tema aqui. Não dá voto. Não dá voto. Não importa. É verdade. Fernanda, você Vai sabe deixando. que é uma doença realmente, e uma doença que ela contamina, porque você veja, a gente começou aqui falando sobre a região do mercado de artesanato, do Baixo Tambaú, mas esse problema hoje já está no Cabo Branco. A gente vê os zumbis, são verdadeiros zumbis, aquelas pessoas extremamente magras, andando ao léu na rua, pedindo qualquer coisa para comprar uma pedra de crack. A hora de agir é agora, quando o problema ainda não é tão grande. É a hora de agir, dá para identificar as pessoas, Isso. Dá para tentar convencer, dá com essa história realmente psicólogos, dá para... No caso, vai ter alguns casos que vai ter que pedir a interdição mesmo à justiça, a justiça vai ter que autorizar a internação, vai ter que ter uma série de providências para isso, mas é a hora de agir, eu acho que é agir. E aí eu não estou nem falando, não é pela cidade, eu estou falando pelo ser humano. Isso. Pelo problema daquelas pessoas que tem por trás, os filhos, a família, os irmãos, enfim, tem por trás, é uma pessoa que se perdeu. E se perde mesmo, né? Tem umas pessoas de droga que só o comecinho aqui vai se perder, que é preciso. E aí, se drogas fosse tratado como questão de saúde pública, nem chegava a isso. Porque lá na ponta, lá no bairro, lá nos centros de atendimento, já começava o tratamento. E a gente está falando das consequências da droga, né? A gente não está falando aqui, por exemplo, de algo que é bastante relevante e que a gente teria que agir, eu digo, o poder público, na questão dos traficantes, das pessoas que estão comercializando e que elas aparecem bem claramente, né, dentro desses cenários aí, sem que haja nenhuma ação mais forte do poder público nesse sentido de cercear, porque eu quero entender essa lógica aí. É porque não pode deixar de fornecer, porque essas pessoas precisam se drogar necessariamente para poder ir deixando a droga. Você sabe que o usuário de crack não dá lucro à droga, né? O tráfico não dá lucro, dá prejuízo. As organizações criminosas mais fortes de tráfico proíbem o uso de crack, o vício de crack em suas fileiras, no seu bairro. Isso, e tal. porque Então, é barato demais, não rende. PCC da vida, Plumando Vermelho da Via, dessas corretoras, crack não entra. Crack é banido, completamente banido, porque não dá. Agora, o que é bom para o tráfico em João Pessoa, ali naquele ponto? É que o comprador de droga
o turista que chega, ou outra pessoa, ele sabe que onde tem O crack, por perto tem na um órbita. traficante, na órbita tem um traficante. Então, para isso, serve como ponto de atração, como ponto de propaganda para o traficante. É isso que o traficante ganha. Ele não ganha nada com o drogado em crack, não ganha nada, só ganha prejuízo. Agora, ele ganha porque o pessoal sabe que ali ao redor dele tem um ponto de venda. Olha, o assunto está sendo debatido aqui uma forma de chamar a atenção às autoridades para algo que todo mundo assiste, mas ninguém fala. Né? A verdade é essa, falta ação pública. Isso. Falta. É uma conclusão que eu fecho esse assunto dizendo é triste, é lamentável, é profundamente lamentável, Mas falta ação pública de prefeitura, de governo, enfim, falta. E a razão é essa que Fernanda acabou de Não falar. dá voto. Né? Não dá voto. Se não dá voto, por que, é que eu vou me preocupar com isso, né? Eu sei que você ia mudar de assunto, mas só para botar pimenta aqui, que a gente tá falando da orla, tá falando da feirinha de Tambaú. Gerardo, aqui para nós, tu sabe a confusão que vai ser criada nessa cidade. Tem um grupo, e é Marcos Pires é o porta-voz desse grupo, que está propondo uma ação para demolição do Hotel Tambaú, imagina. Meu Deus do céu. É porque Marco é um rebelde, gosta de provocar. Agora que estão dizendo que vai sair a solução para o Ele Hotel disse Tambaú, que né? seria o maior presente, quer dizer, que seria João Pessoa entraria nesse grande movimento internacional defesa do meio ambiente, devolvendo aquela praia, a beleza daquela praia, tá certo, aos pessoenses e aos turistas, derrubando aquilo ali, tá certo. Ainda bem que Marcos Pires não é unanimidade nisso aí. Marcos Pires disse que não vai não, e depois que se aposentou, ele aderiu ao nadismo e não vai fazer nada. Ele estava dizendo que está sendo provocado por um grupo de pessoas no meio de João Pessoa, está sendo provocado. E aí tem toda já uma tese, aquele terreno era de marinha, como é que foi ocupado, quem foi dono. A gente sabe, claro que nós sabemos que o hotel foi construído numa época que não se olhava para essas questões, infelizmente, né? Mas o hotel está lá e virou patrimônio, virou orgulho. Eu juro pra você que eu fechei meus olhos e fiquei pensando naquela praia, assim, aquele hotel. Eu achei bonita. Eu só digo uma coisa, Josival, vai estar melhor do que está, porque está horrível, abandonado, as imagens são E você sabe que em função desse fechamento do hotel, que estimula também essa questão das drogas, porque fica um lugar que não tem movimento, então não tem gente, não tem fiscalização, e o hotel tem um papel ali de movimentação naquela área, né? Devia ser muito bonita aquela região mesmo do hotel. Era muito bonita mesmo, tem um areal grande ali, né? Se essa polêmica pegar mesmo, vai rachar. Vai nada, não tem futuro não. Aliás, Marco tem futuro em muitas teses, mas essa daí é balela, só para polemizar. Tem outra tese que não precisa mais de hotel, já tem um polo turístico. Então, e aí a gente sai de um assunto que é difícil para entrar em outro muito difícil também. Esse final de semana que passou, os Estados Unidos abalou o mundo, né, com a tentativa de assassinato em torno do empresário e ex-presidente Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos na próxima eleição que acontece em novembro. E aí entra em cena a polarização, a agressividade no assunto política, que é do seu domínio total, Josival. Eu fiquei assistindo, meu Deus do céu, um país desenvolvido como os Estados Unidos, que tem uma tradição nessa história de tiro, né? Tiro em presidente, porque não foi o primeiro. Você está dizendo, você já disse abalou o mundo, eu ia dizer, eu não sei se abalou os Estados Unidos. Eles têm horrível a história dos Estados Unidos nesse campo, nesse horrível. Sentido, 4 presidentes assassinados no poder, 4. 8 presidentes sofreram atentado no poder. Um candidato a presidente da República assassinado na campanha. Foi assassinado em julho, a campanha nesse mesmo período. Isso. Que foi Bob Kennedy. É isso, Quer dizer, Robert Kennedy. E agora essa história. Então veja bem, meu Deus, eu já há algum tempo, muito tempo, né, de agora, que eu desencantei da chamada democracia americana, né, que é a grande democracia do mundo e tal. E eu sempre... o primeiro questionamento meu é que, que democracia é essa que só tem 2 partidos? Um só voto dessa, um só voto dessa, um só voto dessa. Para mim, já fecha a possibilidade de uma grande democracia. Depois, muito violenta.
A história americana é de violência na democracia. Mas você sabe que isso tudinho me deixou assim reflexivo, né? Porque a gente vê a situação de lá, que todo mundo se espelha em tudo de modernidade dos Estados Unidos, das coisas boas que tem lá. Mas tal, será não que a sei o quê. inversão não está sendo o contrário agora, não? Para lá? Não! Os Estados Unidos estão se espelhando no Brasil. Aí a gente assiste isso e essa polarização que existe no Brasil hoje nos leva a ânimos muito arrefecidos, né? Tudo muito quente e a gente não sabe no que pode acontecer. Já na última campanha lá, o presidente Bolsonaro sofreu aquele atentado que felizmente se salvou, como Trump. Você sabe qual a diferença, Fernanda, entre essas histórias do Brasil e Estados Unidos? Não. Sim. No Brasil, o cabo atenta contra o candidato a presidente de faca. Lá nos Estados Unidos é de fuzil. Fuzil, né? Olha aí, a modernidade. Vai que entre aqui o fuzil, né? Então, semiautomático, inclusive. Para mim é super preocupante, viu, Fernanda? Eu vejo com muito... certeza. E você muita... sabe que ele escapou por muito pouco. E escapou porque uma pessoa da plateia avistou, como a gente no interior viu, o rapaz subindo no prédio. E aí avisou aos agentes secretos. Então, poderia sim ter sido mais um caso, Josival, de assassinato, nesse caso a um ex-presidente e presidenciável, né? Porque ele já vai agora para a Convenção dos Republicanos, certo? Que é o candidato mesmo. Essas eleições dos Estados Unidos levantam algumas temáticas importantes para a gente refletir, né? Isso. Armamentismo, etarismo, essa questão da idade do Joe Biden. Então, é uma eleição que acontece em outro lugar do mundo, parece distante da gente, mas que traz questões que nós trazemos para cá, polarização. Isso. Né? Então, Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, e as pessoas continuam nessa celeuma de se gladiar, de continuar sem se falar, de confusão. E até que ponto chega o fanatismo, né, de alguém, a ponto de morrer. A gente precisa... Viu, Fernanda? Embora a gente... tirar a vida de alguém porque não é aprovado como candidato. Embora então, a gente tenha certeza absoluta que a força cultural dos Estados Unidos, não só para o Brasil, para o mundo, aquilo que passa lá, termina se espalhando para aqui, mas a história da polarização política que o mundo vive hoje, claro que ela já teve uma rodada nos Estados Unidos, ela já passou pelos Estados Unidos. A polarização política nos Estados Unidos é histórica, porque só são dois partidos. Não entra nenhum outro partido. A questão a campanha eleitoral nos Estados Unidos já é violenta por natureza. Se você pegar... Eu já participei de muitos treinamentos da história de marketing lá no passado. O pessoal levava peças, por exemplo, na eleição de Bush, de W. Bush. Rapaz, as peças publicitárias naquela campanha eleitoral era tratando ele como alcoólatra e peças assim que eu achava que nunca entraria no Brasil, mas já estava lá. Então a campanha eleitoral nos Estados Unidos ela já é violenta por natureza do ponto de vista da retórica, da linguagem e tal. E já é violenta por conta do passado, das histórias. Se você tem 4 presidentes assassinados do poder. E é engraçado, eu estava dando uma olhada... Curioso o seguinte, de tirar a palavra engraçado. Dos 4 assassinatos, só tem um que, na verdade, ele deriva de um movimento político que foi o de Abraham Lincoln, por conta da Guerra da Secessão, Isso. o fim... Achando que foi questão independente, o fim do movimento escravagista, que ali mexeu com a economia. Então, ele... Foi uma pessoa individualmente que fez, mas por trás, de fato, as pessoas transformaram um movimento político que tinha de uma guerra interna, secessão. Todos os outros assassinatos são pessoas individuais, são pessoas malucas que vão lá e dizem, eu vou resolver isso. Claro que o de John Kennedy, até hoje, o pessoal levanta várias teorias da conspiração, mas nenhuma prova nada. Então, é uma coisa que está na cabeça da população, uma maluquice. E como aconteceu uma vez, aí passa a acontecer... Tem o armamentismo por trás disso. Eu acho que Fernanda tem razão. Isso. Agora, é preocupante porque a gente vê fuzil aparecendo no Brasil toda hora aí, né? Eu estava vendo isso aqui, essa história. A gente tem. É claro que isso aqui, o que é que eu acho a preocupação? É isso que eu queria dizer quando a Fernanda estava falando
traduzir assim. O meu medo é de um maior acirramento na polarização e no ódio na política, né? Se ocorreu nos Estados Unidos, então tem uma janela que se reproduz, que é a televisão para o país inteiro. Mas eu estava olhando, estava acontecendo a eleição na França outro dia, e eu abri os jornais de lá e comecei a ver comentários da população e tal, enfim. Os comentários pareciam que a gente estava na eleição do Brasil. As famílias não se sentam mais, as famílias se dividiram, as famílias não conversam mais, é ódio. Quer dizer, chegou lá também, está em todo canto. Todo lugar. O problema é acirrar, o problema é voltar a isso, é se acentuar isso aqui no Brasil, que é muito ruim, nós já sofremos isso. Eu acho que deveria realmente a gente mergulhar, ter o nosso próprio exemplo de democracia. E o fato aconteceu com um candidato que não é pacífico, que não é manso, né? Trump tem uma personalidade mais colérica, então não vai ser uma eleição e essa jornada que já está rolando por lá tranquila, não. Eu tenho certeza que vai ter estímulos aí de mais coisas, infelizmente, porque é da personalidade dele, né? Você falou isso aí da personalidade e eu queria focar na questão da idade mesmo, né? Porque o Biden... O etarismo, essa questão de um candidato com 80 anos e aí não tem nada contra o idoso, 80, muito pelo contrário. Com 78. Com 78, quer dizer, todos os dois, né? Com idade avançada, claro, né? Que um com mais vitalidade do que o outro. E com o outro visivelmente tomado pela idade, né? Ou seja, é lento, de difícil compreensão de determinadas coisas, trocando nomes, palavras. Até recentemente este não seria um problema na eleição americana, sim, tá certo? Porque essa viraria experiência política. Mas neste mundo mais novo, mais moderno, vira problema. O etarismo é problema. É problema e é problema sério. Acho que também fica aí essa lição, né? Está ficando essa lição. A gente observar muito claramente as potencialidades das pessoas, porque também vejo que eles aparecem em função dos novos não terem a força, a compreensão, né, a desenvoltura para poder chegar a uma situação dessa. Mas assim, veja bem... situação que eu digo de candidatura. Se você olhar, eu vou dizer para você o que é que tem por trás do etarismo mais para cá. Lá tem, mas eu acho que eles não vão vencer lá não. Quem vai ser candidato, no meu entendimento, vai ser Joe Biden, vai ser candidato, Trump vai ser candidato e Trump, estava vendo de ontem para hoje, ele escolheu um candidato a vice-presidente bem jovem e a imprensa americana toda dizendo que ali era uma sinalização que ele está dando para a sociedade que neste campo do republicano, o republicano está acenando para um futuro de mudanças lá para frente. Já se sabe que depois dele... Está criando, né? Está apontando para isso, tá? Que muito provavelmente vai acontecer. Mas eu acho que um pouco essa discussão da idade de Biden aqui e tal nos Estados Unidos já é os adversários de Lula preparando a eleição, um discurso contra Lula em 2026. Eu quero deixar aqui, bem dentro desse assunto aí, tá me surgiu aqui a sugestão de no próximo programa a gente trabalhar essa questão da sucessão. Desses donos do poder que não preparam o futuro, ou seja, não criam as novas lideranças. E a gente vê que no país, no Brasil, nos Estados Unidos, as faltas de lideranças novas que tragam realmente uma força para poder modificar, para poder mudar cenários, existem. Se você olhar, por exemplo, no Japão, você pode pegar... Terminando, viu? Terminando aí. Você pode pegar as fotografias aí dos primeiros ministros do Japão todo e você não vai encontrar nenhum com menos de 50 anos. Quer dizer, lá o Japão, ele realmente trabalha um pouco com a questão da experiência. A experiência é importante nessa Acho importantíssimo. Claro que tem a questão da vitalidade também, é importante. De 50 para 80 tem diferenças, né? A gente sabe. Olha só, o Cá Pra Nós de hoje, dessa semana, está terminando. Nós, na próxima semana, estaremos de volta, agradecendo aqui a sua audiência e a presença de Josival e Fernanda. A mulher que está hoje num preto aí, eu nem comentei, ela está com um sorriso também muito largo. É o amor.
amor, meu tá certo, filho. tá O bom. amor tem dessas nuances. Ela tá bem, ela tá bem. Viu? É a alegria de não ter 50 ainda. Eu fiquei olhando aqui, eu fico olhando os detalhes que tem por trás, e tem ali um livro ali que tá assim, Vendo-me. Aí eu fiquei querendo saber se era de marketing, de vender e tal, ou se era de olhar para dentro, vendo-me. Vai ficar para a próxima. Olha pra- De ficar para a próxima semana. Ficar para nós de hoje está terminando. Muito obrigado.